Opa! E aí, parceiro, cabelão novo, hein? Eu tô com o penacho novo aqui hoje. Tá bonito, cara. Cara, eu tô com uma alergia que eu tô pensando em fazer que nem o cara lá da Viajando da Fisiologia e começar a falar com óculos escuros, assim. Ó. Cadê o meu? Achei que o meu tava aqui, eu ia botar também. Você tava chorando, acho que é de saudade minha, Marzão. Fala a verdade. É, cara, é verdade, assim. Sabe que essa pandemia tem separado a gente. Nossa, ó, Parceirão, obrigado aí, né, cara, por dedicar esse tempo para essa galera aqui que, que gosta pra caramba de escutar. E eu acho que a gente tá fazendo uma coisa legal com eles aí, que é trazer conteúdos de uma forma palatável, né? E você é campeãozinho, né, cara, de fazer isso. Então, brigadão aí, parceiro, por dedicar tempo pra gente. eu que agradeço, cara. Agradeço, sempre um prazer falar com você, aprender com você, né? Não vem com esse papo não que você vai me ouvir falar, eu que vou te ouvir falar aqui, velho. Pô, velho. Cara, É... sabe quem Você vem quer amanhã, rinite? cara? Amanhã não. O... Amanhã vem o Sonsim, velho. Você tem alguma Não, dica, isso alguma é coisa ruim. pra ele ou não? O Sim não tá com nada, velho. Cara que eu não gosto aí, nem é meu irmão. Massa. Show de Você é massa. bola. Eu queria agradecer demais. Eu vi que a galera tem bastante gente aqui. Campinas, São Paulo, Piracicaba, a galera perto aqui de onde eu moro. Eu moro aqui bem perto de São Paulo, eu moro em Jundiaí, né? Tem Uhum. galera do Pará, tem galera de Sergipe, tem galera da Bahia, que é o Jequié, Ibaté, nossa senhora, João Pessoa, na Paraíba, Brasília, Ceará. Malandro, obrigado. Obrigado mesmo. Gustavão, ontem eu fiz uma live, o primeiro dia da semana, né? E eu falei de vários conceitos, né? Que a gente é muito ousado, às vezes, falando que tal coisa evita lesão. Aí eu tentei pontuar um pouco para explicar o que era risco de lesão e tudo isso. Teve quase 200 pessoas na live de ontem aqui. Massa. E eu acho que eles curtiram bastante, porque foi como uma prévia para a gente poder conversar mais tranquilo. A galera dos Estados Unidos aí, muito obrigado, Vanessa. Vi a galera da Espanha também aí, de Portugal. Deve ser por causa sua, que é internacional, né, velho? Essa galera de outros países aí, né? Não sei não. E É, estão perguntando aqui, Zora, se tu tá sóbrio hoje. Eu falei, pô, já botei a live de manhã para não dar pô, problema, né, velho? eu achei a sua ideia boa aí, a sua ideia do cappuccino batizado com vodka. Massa. Galera, eu não consegui ver aqui que eu tô com óculos escuro. É Uruguai, é Argentina, é Grécia. Apareceu uma bandeirinha aí, velho. Do Jorge Machado. Escreve aí, Jorge. Tá, tem o Léo de Dubai aqui com a gente também. Mas beleza, Marcela, vamos lá então. Porque senão a gente começa aqui de Vamos lá, história e passa o tempo. Então, vamos para cima, tá? bora lá. Tiagão, obrigado pela presença, todo mundo. Olha só, Jorge. Hum. O que eu fiz aqui, cara? Como sempre, eu preparo surpresas para você, né, cara? E a galera pensa que a Não gente vem prepara não. antes as coisas. Não Fala para eles que você não vem sabe o não. que eu preparo. Então vamos lá, moçada. Olha só. O que eu fiz aqui? Eu peguei as perguntas durante a semana que eu não sei responder, coloquei tudo junto para o Gustavão responder aqui hoje, tá? Que bom, Márcio. Bacana. Não, é Olha, eu já brincadeira. vou deixar claro que eu não sei o que ele vai perguntar. Aliás, eu não sabia que ele ia perguntar. Eu vim mais ou menos achando que ia falar do negócio, estou vendo que vai vir uma pedrada. Mas vamos lá, a gente é parceiro. Não tem pedrada, não. Olha só. Eu peguei e fiz o seguinte. Eu peguei o que a galera tá mais perguntando agora, durante a pandemia. São coisas que a gente conversa sempre, parceiro. Mas que peguei as mais frequentes aqui, tá? Uma das coisas que eu perguntei aqui? A gente vai falar de membro inferior, então não tem como deixar de falar de agachamento. Eu vou tirar um pouquinho aqui os comentários para a galera te ver melhor, toda a tua beleza. Nossa. E aí depois eu volto, tá? Vai Olha cair só. o número de pessoas agora aí. Não, já volto. Eu vou fazendo ondulatório aqui, parceiro. Beleza. O que eu fiz aqui, cara? Eu peguei coisas mais frequentes de membros inferiores para a gente conversar, que são assuntos que eu sei que você domina muito bem, mas não só domina, mas como consegue falar numa linguagem que todo mundo entenda. Então, uma das grandes perguntas agora durante a pandemia é: professor, eu estou sem possibilidade de colocar carga externa quando eu vou fazer agachamento. E eu estou fazendo com mais amplitude.
para aumentar o grau de esforço do agachamento. Então, eu queria que você começasse por aí. Como você vê, para quem está em casa agora, a possibilidade de fazer um full squat ou de aumentar um pouco mais a amplitude do que normalmente ele está habituado e que o cara que está de personal aí pode fazer em relação a isso? Bom, vamos lá. Primeiramente, nós temos que pensar o seguinte. Quem me conhece sabe que eu não sou um professor, um profissional que é um cara que exclui as coisas, que exclui exercício, que fala que esse exercício não é bom, que esse exercício lesiona, etc. Jamais vocês vão ouvir falar isso. O que nós temos que entender é nenhum exercício lesiona, nenhum exercício causador, nenhum, se for feito, óbvio, corretamente. O que acontece é que nós temos... esse exercício ele vai ser prescrito para um indivíduo. E é ele que nós temos que olhar de uma forma bem global. Então, quando eu falo que o agachamento profundo lesiona, entre aspas, peraí, mas lesiona quem? Lesiona o Marzo, lesiona o Naim Suleimanoglu, que é o maior nome que teve aí no powerlifting, lesiona o campeão de CrossFit, lesiona a minha avó, lesiona a minha mãe, que tem uma série de sequelas aí de AVC e de fratura de coluna, etc. Quem lesiona? Outra pergunta que eu faço. Em que contexto o agachamento lesiona? Só existe aquele agachamento que a gente vê na capa de revista, que é o Ronnie Coleman, gigante, com a barra envergada, com um monte de peso, com a bunda encostada no chão? É só esse agachamento que funciona, que existe? Então, antes de a gente falar que o agachamento deve ser profundo, deve ser meio agachamento, deve ser parcial, enfim, nós temos que pensar quais limitações e quais anseios o nosso indivíduo tem, o nosso aluno tem de fato. Tem cara que tem uma hipomobilidade de tornozelo muito grande. Vamos dar um exemplo aqui, claro. Então, ele tem baixa dorsiflexão. Para quem não sabe, dorsiflexão é quando a sua tíbia, você está com o pé no chão e a tíbia vai para frente. É quando o joelho se anterioriza, ok? Temos o produto aqui. Enquanto tu faz, eu vou... Isso. Parece aquelas de auditório, Aí de auditório. Monstro sagrado. Essa é a dorsiflexão. O déficit da dorsiflexão, ele acarreta algumas coisas. O que acontece? Quando a pessoa... Eu estou falando de uma coisa. Se eu faço essa análise e a pessoa tem uma dorsiflexão aquém do ideal, tem lá os ângulos certinho, mas não vou ficar entrando nesse aspecto tão técnico, não. O que acontece? Vai chegar uma hora que, à medida que ele começa a descer, a tíbia vai indo para frente. Só que, de 90 graus a 130 graus, a tíbia não vai mais para frente. A tíbia não interioriza mais. Da onde que eu tirei isso? Tirei daqui, ó. Desse artigo aqui, inclusive, eu estou aqui, foi um dos autores, o Marquette que conduziu, e observe o que acontece. Observe embaixo primeiro. Cadê minha caneta? Peraí, aí. Observe embaixo. Aqui é o agachamento parcial, é o pretinho. E aqui é o agachamento total. E foi colocado um inclinômetro. Colocou um inclinômetro na tíbia. E viu quanto que ia de 0 a 90 e de 90 a 130 graus. De 90 para 130 graus, a tíbia não foi nada mais para frente, ó. Se a tíbia não vai mais para frente do meio agachamento até o agachamento profundo, quem é que tem que entrar na base de suporte para que você não caia de bunda no chão? A pelve. E é exatamente isso que acontece, ó. O que acontece? A inclinação da pelve até 90 graus é em torno de 30 graus. E a inclinação da pelve, quando o agachamento é até 130, ela perde essa anteversão e retroverte mais 20. Fica em torno de 50 graus aqui que a sua pelve se movimenta. E aí eu falo para vocês, todo mundo retroverte pelve com a bunda lá no calcanhar. Não tem como, é físico, porque senão o cara cai de costas no chão. Com base nisso, eu falo, então agachar profundo machuca porque eu retroverto pelve. Não, eu conheço um monte de gente que agacha retrovertendo pelve e não tem nenhum sintoma. Porque o que é lesão? Tem um monte de gente que está machucado aí e nem sabe. Outra coisa, como é que eu avalio
se até que ponto o cara deve descer. A recomendação básica, né, Márcio, que se tem é o seguinte: você vai avaliar o indivíduo nos dois planos, no plano frontal, você vai olhá-lo ali de frente e observar se há uma medialização, uma eversão de tornozelo, que é o tornozelo indo para dentro, se há uma rotação interna da tíbia, se leva isso a um valgo de joelho, que é quando o joelho vai para dentro ali, se é uma adução de quadril, então você já observa no plano frontal. Depois você pode observar no plano sagital, que é de lado, é igual essa fotinho aí que tem. Você observa a primeira coisa, o que aí? À medida que o sujeito vai descendo, você vai olhar na coluna lombar dele, na região lombar, se ele mantém essa curvatura. Por quê? Porque a perda dessa curvatura lordótica, ela não necessariamente vai levar à lesão. Não necessariamente. Porém, a perda da curvatura lordótica, ela é potencialmente mais perigosa, porque os músculos marginais ali, os paravertebrais, perdem a capacidade um pouco de segurar essa força de cisalhamento. Entendeu? Exato. Então, o ângulo de penação deles cai. Então, isso é um problema. E tem uma redução eletromiográfica muito grande aí embaixo. Exato, também. ó. Olha os aqui, paravertebrais. Peraí, deixa eu voltar aqui. Aí, ó. Olha que interessante, estudo do McGill aqui. Ele observa o quê? Que tem o ângulo de penação. Então, vamos observar que aqui a curvatura lombar foi perdida. Esse ângulo faz isso. Ó. Tudo bem? E isso é potencialmente mais perigoso. Por quê? Porque a musculatura competente aqui perde um pouco a capacidade de suportar essa força de cisalhamento, que para a nossa coluna, não que vá machucar, mas ela é potencialmente mais deletéria. E aí nós temos o quê? Ó? Esse ângulo aqui, quando você flexiona a coluna, em que situação? Nessa aqui, ó. Quando você mantém as curvaturas, você tem em torno de 200 newtons aqui de torque. Quando você perde com a mesma sobrecarga ali, que é o peso corporal, é 10 vezes mais. E quanto que é a perda desse ângulo? Ó, quase o triplo. Então, falar que agachar profundo é para todo mundo é uma mentira. Falar que agachar profundo é totalmente tranquilo também é uma mentira. Falar que agachar profundo machuca é outra mentira. Nós temos que avaliar o sujeito. Eu conheço pessoas que têm uma mobilidade incrível e agacha quase completo. Uma pessoa que é super forte. Outra coisa, o agachamento profundo, há uma transferência ali. Tanto foi até correlacionado com a hipertrofia, para melhor hipertrofia de quadríceps. Teve uma do Cubo agora, tudo bem que tem uma série de vieses o artigo, mas que mostrou que o agachamento profundo hipertrofiou mais glúteo e tal. É um pouco controverso isso, mesmo porque os sujeitos eram destreinados. Mas o tempo sob tensão vai aumentar. Tem uma série de coisas ali que pode ser interessante o agachamento profundo. Agora, agachamento profundo não deve ser prescrito porque você viu na revista. Não deve ser prescrito porque você acha que é mais hardcore ou porque você viu um artigo que a solicitação é maior para determinado grupamento. Não se esqueça que o artigo tem lá, né? Pum, solicitou X. Mas tem o desvio padrão, não tem? Nós estamos tratando indivíduo. E se o meu indivíduo está aqui, ó? É um outlier. Daí a importância Perfeito. da análise. Tem duas considerações, cara, que eu acho super relevantes aí do que tu falou. A primeira, a gente conversou muito ontem sobre o que tu tá falando agora. Conversei com eles, cara, a gente tem que pensar em aumentar o risco ou diminuir o risco. Parar de ser talibã, cara. Dizer, ó, isso aqui gera lesão. Quem somos nós, velho? Para dizer que alguma coisa gera lesão, que é algo tão multifatorial. Mas pegando o que você falou, as pessoas têm que entender o seguinte. Imagina que eu consigo descender com o meu aluno até o máximo que ele consegue. E a gente já vai falar sobre isso, já deu muita pauta aí. Então quer dizer que eu consigo, agachando, colocar menos peso em cima. No momento que eu preciso, para ter a mesma coisa. Então, pensando quem está em casa agora, se eu consigo ir até o máximo que esse aluno permite, mantendo curvatura fisiológica e tudo, é uma forma de aumentar a sobrecarga com segurança. E aí, sim, cara, assim, eu nem ia falar sobre isso agora, mas eu vou linkar porque foi perfeito. Nesse domingo eu vou fazer um curso de avaliação de movimento com a galera, tá? Um curso online.
E sempre quando eu faço isso no curso de avaliação, eu ensino muitas coisas sobre avaliação, sabe, Zorzi? Faço um resumo do FMS, do National Association of Sport Medicine, do Gary Gray, e dou conteúdo pra caramba. Mas uma vez que eu ensino a pessoa a olhar tudo isso que estava falando, a avaliação do movimento, ela é inicial, mas ela é sempre. O que a gente tem que fazer é educar o olho do nosso, dos colegas nossos, e a avaliação é muito bom, porque se você pegar um bom treinador de atletismo, ele escuta você correndo e fala, Zorzi, mais rápido esse pé aí. Aí você bota o cara em cima de uma plataforma de contato e o cara vai dizer, não, é 50 milissegundos. Mas o treinador com 20 anos, ele tem desenvolvido isso. E uma forma boa da gente começar é aprender em avaliação para no dia a dia cada vez eu ser melhor. Então não são coisas antagônicas. Não é que você vai estar sempre com uma régua avaliando o seu aluno. Não. Você avalia no começo, você tem um parâmetro geral e você educa o melhor sistema de avaliação do treinador, que é o olho dele. Para olhar no plano sagital, para olhar no plano frontal, para tocar, para dar um passinho para trás, para ver, como você falou aí, cara, se quando ele tranca essa dorsiflexão, se não vai mais, se ele está tendo drop do navicular aqui. Então, o quadril estava legal, mas aqui não tá. Então, o nosso olho eu acho que é fundamental, né, cara? A gente estudar, aprender a avaliar para, em cada treinamento, esse dispositivo de avaliação aí, que é esse, tá sempre ativo, né, parceiro? Com certeza. Quando a gente vai avaliar, muita gente fala, pô, como que eu avalio? Então, nós já demos algumas ferramentas. Avaliar sobre o ponto de vista do plano frontal e do plano sagital. Legal. Partindo daí, você já começa a... Se você, óbvio, tem o conhecimento técnico e, principalmente, você pratica. Você tem que ser um praticante da musculação se você vai trabalhar com isso. Você vai me desculpar. Né? Não tem como você não aliar a teoria à prática. Aquela frase célebre do Stélio Dantas que o Dilmarzão sempre fala, né? Prática sem teoria é loteria e teoria sem prática é demagogia. Então, nós temos que praticar. Então, a partir desse princípio, a gente pode pensar o quê? Pô, o cara está agachando. E aí eu olhei no plano frontal. No plano frontal não tem nada, eu não consigo achar. Essa análise, ela pode ser, esse problema no agachamento, essa retroversão, esse valgo, ele pode ser, sob o ponto de vista mais proximal, então a gente pensa mais relacionado a quadril, né? E sob o ponto de vista mais distal, mais relacionado a tornozelo. O lance do tornozelo, quando você tem baixa dorsiflexão, uma das maneiras de você aumentar essa amplitude sem ter, de fato, mobilidade, é tirar o talos sobre o calcâneo. Você faz uma certa... você rotaciona medialmente aqui, você gera uma eversão de tornozelo proposital e aí você ganha mais, excursiona mais alguns graus à frente. Só que isso custa, né? Quando você faz isso, a tíbia rotaciona para dentro e leva o seu joelho, que é o chamado valgo dinâmico, né? Aí muita gente fala, pô, valgo dinâmico, o joelho tá indo para dentro, fortalece glúteo médio, abdutor, ponto, é isso. Cara, eu, sinceramente, não tenho uma correlação tão forte assim entre o glúteo médio em si e a abdutor e o valgo dinâmico. Todo o complexo póstero-lateral ser forte, ser trófico e ser rápido na ativação é importante para que não haja uma adução do quadril, uma medialização ali do fêmur, sem dúvida. Mas se o problema for distal, for lá no tornozelo, e você está dando porrada no seu glúteo médio ali, sabe o que acontece? Tem que avaliar, né? Ô, Mário, sabe o que eu falo do glúteo médio, dos componentes abdutores? Os caras falam assim, pô, ele está com valgo dinâmico. Desculpa, valgo dinâmico, o problema é no glúteo médio. Cara, é força no glúteo médio. Veja só, a pessoa agacha, seja qual o peso for, 1 quilo ou 200. A hora que ela agachou, vamos supor que ela medialize o joelho ali, que é o chamado valgo dinâmico. Por que dinâmico? Porque ele está acontecendo durante o movimento. Existe o valgo que é funcional, já estrutural da pessoa. Estou falando durante o agachamento. Cara, que força um cara que agacha, ou vamos pensar uma pessoa normal, nem uma pessoa super forte, não. A hora que ele está lá embaixo e o joelho entra lá para dentro, né? Tem aquela adução, etc., do valgo dinâmico. Cara, ele precisa fazer muita força para fazer assim de volta. Cara, pro glúteo isso é assim, ó.
É um soprinho fazer isso. Tanto não é força, porque se fosse força, o cara ia descer, o valgo ia acontecer e ia ficar. O cara ia ficar em tetania ali tentando abduzir, né? Não é isso que acontece. Vocês podem observar, o valgo faz isso, ó. Vem e vai, vem e vai. Então, eu acho que, não estou falando que o trabalho do complexo posterolateral não deve ser feito. Atenção, eu estou falando que deve ser feito, mas, sob o ponto de vista do aprendizado motor, é aí que você tem que ensinar o cara. Está mais na cognição do seu aluno não entender a hora que tem que ativar do que propriamente a força dos abdutores rotadores externos, que são um caminhão de força ali. Então, de repente, toques sinestésicos locais ou ativa, verbal, não deixa o joelhinho para dentro, não deixa o joelhinho para dentro. Outra coisa que funciona muito bem, feedback visual de espelho. Coloca o cara no espelho, ó, você tá vendo o seu joelho? Tem gente que não entende, cara, fala joelho, aqui, isso é joelho, você não pode fazer isso. Se faz isso, tá errado. Beleza? Beleza. Pô, não tá dando. Tira o tênis da pessoa e olha ele descalço fazendo agachamento, vê se a porção do maléolo medial se aproxima um pouco mais do chão do que o outro. Isso é fácil de ver. Se posiciona meio na frente ou meio atrás do cara. Então, assim, olha a complexidade da história para falar que, pá, é glúteo médio, que tem valgo dinâmico. Não é não, Marzão? Gustavão, olha só. Tem um estudo tão simples, cara, que foi feito mostrando isso, cara, que eles mediram a altura do navicular aqui até o chão com uma folha de papel. Aí botaram a galera para correr e depois de 20 minutos viram que tinha baixado uns 5 milímetros, mais ou menos, a altura do navicular até o chão aqui, só mostrando que em fadiga isso aqui não controla bem, cara. Então, olha quanta coisa a gente tem que fazer. Dar mobilidade nesse tornozelo. Ensinar ele a nível de controle motor estático para controlar. Ensinar ele dinâmico. E aí a galera joga tudo pro glúteo médio, velho. Como se fosse o glúteo médio. Vai tudo na consumação do glúteo médio, velho. Brother, eu tenho uma aula que eu dou na disciplina, na graduação, que eu fico 30 minutos só com o glúteo médio. Imagina que isso aqui é o glúteo médio. E eu mostro a mecânica dele em todos os planos. No plano sagital, no plano frontal e olhando ele aqui de cima. E você vai chegar à conclusão, cara, que mesmo que fosse quadril, o glúteo máximo, a inserção dele, 2/3 é na banda iliotibial. Então, o grande controlador da rotação interna do fêmur é um músculo desse tamanho que você tem que chamar glúteo máximo. Ele está mais para controlar, cara, a rotação do fêmur que qualquer outra coisa. Mas o famoso é o glúteo médio, porque ele ficou famosinho agora. Aí glúteo médio é o estagiário dele, que é muito mais forte, e lá embaixo, que é os grandes problemas, e tu joga tudo aqui, velho. É sinistro a coisa, hein, brother? Certeza. Então, mas é porque eu acho que tão ruim quanto o profissional não avaliar, é o profissional avaliar de qualquer jeito. Exato. Porque se ele não avalia, tá, é um problema. É aquela velha máxima. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Exato. Você entrou no prédio e fala, que andar, senhor? Mas qualquer um, já errei mesmo. Não. Agora, não avaliar é um problema. Agora, avaliar equivocadamente, avaliar na pressa, na coxa, com base em conceitos que são papagaiados aí ao vento e você não está realmente aplicando o seu indivíduo, isso também é muito ruim, ou tão ruim quanto, ou até pior do que não avaliar. Porque se você não avalia, você fica ali fazendo umas cagadas ou outra. Nada. Se você avalia errado, você vai ter um norte muito errado. A sua conclusão é errada, velho. Exato. Você vai bater em teclas que possivelmente piore o quadro. Ou faça o cara perder, não só tempo, mas ele perde a confiança em você, profissional. Fala, pô, esse cara não resolve meu problema. Cada hora ele... Daí se fala, é o glúteo médio. Não, agora é o tornozelo. Agora é o navicular. Agora é o gemelar. Agora é o glúteo máximo. Não, agora é o core. Tudo era o core. Eu acho, Gustavo, que uma das partes que a gente mais demora quando eu explico assim a avaliação funcional do movimento, que eu vou educando o olho da galera a fazer os checkpoints lá, ó. Veja isso, veja isso, veja isso. Consegue ver? Consegue. E depois entra uma parte que eu chamo de rationality, para ficar mais bonito em inglês, né? É raciocínio. Chique demais. E aí, cara, nessa parte de montar o raciocínio, a galera já quer concluir na hora. E aí a função vai ficar freando. Pera,
pera, vamos ver esse. E só depois a gente consegue montar esse quebra-cabeças. Mas a galera às vezes quer uma necessidade. Não, isso é isso. Calma, brother. Você pode ter. Você tá fazendo um overhead squat. O problema pode ser aqui no ombro, velho. Não é lá no tornozelo. Então você não pode fazer agora porque o cara. Ah, não. Então, como ele tem agora pouca dorsiflexão, o problema é esse. Não, calma. Vamos ver a globalidade do movimento. Vamos ver os checkpoints lá e depois pensar. Porque é bom pensar, né, parceiro? Até de manhã. Ajuda um pouco. Bastante. Sabe que tem gente, o pessoal é emocionado, o pessoal que já quer concluir, velho. O cara chega pra você, você quer lá, puta, acordei hoje com dor lombar. Core. Fortalecimento de core, velho. Falei, cara, eu tenho o retrovertapel, encurtamento de isquiotibiais. Mobilidade. Exato. Calma, filho. Você acha que é o Chico Xavier? Pô, calma. Avalia com calma. Fala, ó, eu vou avaliar alguns pontos depois. Ó, com base nisso, pode ser isso. E, às vezes, avaliando, a hora que o cara vai fazer, você vê que não era aquilo. Isso é muito foda, porque você fala, porra, tem tudo pra ser, mas não é. O McGill fala muito isso, né, cara? E o McGill usa um termo que a clínica é soberana. Por que a clínica é soberana? Você traz o diagnóstico da imagem mais top de Harvard, não sei o que, 4K e tal, não sei o que, protusão discal. Aí ele faz os testezinhos dele lá, que eu gosto de ensinar para os meus alunos a testar, axial, com rotação, e o cara não sente dor. Ele pode treinar? Claro, filho. Ah, mas o teste, guarda o teste, velho. O McGill fala muito isso. Eu fiz curso com ele, quando eu morava na Espanha. Ele diz, a clínica é soberana. E aí você vê lá no curso dele, velho, 40 traumatologistas de bico fechado, porque os caras concordam, velho. A clínica é soberana, então é foda, às vezes, dar uma olhada, né? E já, ó, fortalecimento de core. Tem um livro que eu leio. Hã? Tem nego ousado, né, velho? Ah, tem. Tem um livro que eu leio, eu já li ele umas 7 vezes, eu acho. É O Arte da Guerra, do Sun Tzu. Sim. E ele fala muito assim também, nem toda estratégia sobrevive ao campo de batalha. Então, eu não estou falando que você não deve ter estratégia, pelo contrário. Mas eu estou falando que a estratégia deve ser levada à prática. E para isso, a prática do professor é fundamental. É um alicerce básico. Outra coisa que também, além da clínica, nós temos que observar é isso aqui, ó. O que é a dor? O cara fala, acordei com dor. Pô, a primeira pergunta, você dormiu torto? Eu falei, pô, quem dorme torto? Eu deito na cama e fico aqui, maciozinho. Cara, você dorme assim, velho? Não, então calma. Eu comecei, quando eu comecei a dar curso agora, eu já falava bastante de lesão, agora eu permeio um pouco mais, eu adoro essa área. É uma área muito gratificante, do seu ponto de vista humano, né? Você ajudar as pessoas a viver melhor. Gosto muito de hipertrofia, né? Mas gosto muito dessa área também. E, cara, e eu comecei a ler muito sobre neurociência. Então, assim, e a visão dos caras desconstrói totalmente esse modelo biomédico. Segundo eles, há uma baixa correlação entre alterações mecânicas, biomecânicas ali, de fato, e a dor em si. Porque a dor, o que é a dor? A dor é uma experiência única, certo? Uma experiência única, que ela pode ser de algo que está acontecendo ali no local, né, mecânico, ou ela pode ser algo relacionado à cinesiofobia, ao medo de se movimentar, ao medo de sentir dor. Então, assim, e aí, muitas vezes, a dor ela está mais relacionada a aspectos biopsicossociais que propriamente os mecânicos. Ó, eu vivo disso, eu vivo de corrigir movimento, de estudar o movimento, de aprender aí sobre essas coisas. Mas nós não podemos fechar os olhos que nós estamos lidando com o indivíduo. Você pega mulheres, por exemplo, que têm uma tensão pré-menstrual muito elevada, que se alteram totalmente. Tem mulher que altera menos, às vezes usa hormônio, mas tem uma mulher que altera demais, né? Então, assim, e aí você observa que ela fica muito dolorida, ela fica muito irritada, e observe que ela fica irritada antes de ficar dolorida. E aí você observa que em momentos de tensão,
o cara fala, nossa, meu pescoço, o que aconteceu? Ah, não, teve algum problema? Puta, estresse. Então, assim, a musculatura, ela fica mais tesa, mais firme, mais rígida, porque o estresse, ele libera hormônios ali que nos prepara para luta ou fuga. Então, a musculatura, ela, né, até essa musculatura aqui do masseter, para quem tem ATM, isso influencia demais, né? Essa musculatura aqui, que é o esternocleidomastoide, que é a musculatura que leva aqui, de fato, o pescoço à frente, a pessoa começa com aquele pescoço de tartaruga, né, que a gente chama. Então, a dor, ela é multifatorial. E quando eu falo em dor, uma coisa que o profissional não pode fazer, por isso que eu falo que eu não sou o cara que exclui movimento, ele não pode fazer isso aqui, ó. Ele não pode dar a pilulinha do nocebo. Para quem não sabe, nocebo é o oposto do placebo, ok? Lembra quando a mãezinha de vocês dava uma aguinha com açúcar e falava assim, ó, remedinho aqui para sua dor de garganta, para não sei o que lá, e não era nada, e você melhorava? Na literatura, existe muito isso na ciência, duplo cego, em suplementação, em remédios, etc. E quando a pessoa acha que está tomando uma medicação ou um produto qualquer, ela tem o efeito desejado, isso é o efeito placebo. O sistema dela agiu como se ela tivesse ingerido, né, aquilo e de fato não ingeriu. E aí o que quer dizer? Que esse medicamento é inócuo. O que eu quero dizer com isso? Que do mesmo jeito que você pode, ó, melhorar o otimismo do seu aluno, você pode melhorar a empatia que ele tem com você, você pode melhorar o aspecto do ceticismo que ele tem neural, as crenças, por exemplo, uma autoridade, o cara de jaleco branco é uma autoridade, os costumes, tudo isso, o fator encorajante. Então, assim, meu amigo, você tem hérnia de disco, tá? Nós vimos aqui na imagem, tarará. E vamos supor que a mulher ou o cara adore agachar. E uma das coisas que eu mais escuto é hérnia de disco, você nunca mais vai agachar. Peraí, por que não vai agachar? Se o agachamento é um baita de um exercício para membros inferiores, o agachamento bem feito ali, ativação dos paravertebrais é muito interessante, e nós sabemos que é uma relação proporcional e direta entre fortalecimento de paravertebrais e diminuição da dor lombar, porque quanto mais forte está a musculatura adjacente, menos porrada, entre aspas, chega na articulação. E aí, é isso que eu tenho que fazer, e não isso, ó. Dá um nocebo, ó. Putz, se você agachar, sua hérnia pode ficar extrusa. Puta, devagar, hein? Ó, será que vai dar certo? Isso cria uma ansiedade, cria um desencorajamento por parte do aluno. Então, é muito diferente de eu falar para o cara, você agachava com 100 quilos, você não vai agachar mais. Falou, ó, fulano, muda o discurso, gente. Fala o seguinte, fulana, você tem um probleminha aqui, mas é um probleminha que dá para viver muito bem com ele. Nós não vamos tirar, helicopterizar o problema, mas dá para viver muito bem com ele na clínica. Ou seja, você não vai ter mais sintomas, só que você vai agachar, você sabia? Porém, você vai agachar desse jeito. Aí não dá escolha. Mas eu quero profundo. Não, você vai agachar assim. Beleza? E aí a pessoa fala, eu vou poder. O médico falou que não. Falou, você vai poder. Todos os meus alunos com hérnia de disco agacham. Todos. É óbvio que em diferentes contextos, com diferentes sobrecargas, eu analiso cada indivíduo e, principalmente, há uma progressão ali, né? Há uma progressão inteligente e pensada. E sempre assim. Vamos supor que é o Marcos. Marzão, você agachou. Como é que você está se sentindo? Tá bem? Tô bem. Dia seguinte, WhatsApp. Marzão, aí, ficou bem, né? Ó, é diferente eu falar, ficou bem, né? Tá doendo? Falar, e aí, sentiu dor? A pessoa, igual quando você vai passar um exercício e fala assim, ó, você vai agachar e você não vai sentir nada. A chance de você sentir alguma coisa é mínima. Agora, é diferente eu falar, ó, você vai agachar, mas você tem hérnia. Se você sentir alguma coisa, Porra, o cara já... Então, a forma que você lida com isso e a forma que você progride na cabeça do cara é importante. Outra coisa importante é não tirar o medo total dele. Deixa o medinho lá. Porque o medinho, ele é uma grade. É uma grade na sacada, vamos dizer assim.
Entendeu a analogia, né? Porque se o cara não tem medo de nada, ele fica ali andando na beira da sacada ali, porra, aí pode dar ruim. Não se esqueça que ele tem um problema. Mas essa forma de abordar, eu creio que é fundamental também. E isso o profissional tem que estudar relacionado à PNL, o rapport, a questão da afetividade do exercício. O próprio Dennis, Douglas Pop falam muito bem sobre, muito bem, não só na qualidade, mas falam de uma forma muito interessante sobre isso. Então, eu acho que é por aí, viu, Marzão? Falei demais, né, mano? Não, de boa, cara. Eu acho assim, você juntou várias, abriu várias janelas aí. E antes de Porque o eu passar espaço para o é próximo curto, exercício. então a gente vai jogando aqui. Mas eu acho que são várias janelas interessantes. Essa questão da comunicação eu gosto muito, né, cara? E eu falo, pô, velho, tu não vai chegar na balada e vai dizer pra menina, tu não quer ficar comigo hoje, né? Ferrou, né, velho? Então, isso aí acontece a mesma coisa no exercício. Então, é fundamental. E na parte de dor, só para mudar de assunto ali com o próximo, mas eu queria só lembrar, cara, eu vejo assim, ó, de um lado tá o que você falou, ou seja, o Pain Institute do Reino Unido, que os caras estão há 100 anos estudando dor, e aí os caras conseguem mostrar lá que pessoas que perderam um braço continuam sentindo dor no braço, porque é uma construção neurológica, né? Do meu sistema nervoso, a dor. E do outro lado, o Chico Xavier. Pô, tô com dor no ombro. O cara bota a mão e diz cabeça longa do bíceps. Eu falei, caralho, velho. E será que Manguito. eu não em cima do braço? Será Coitado que eu do tô com Manguito problema? também, né, mano? Então, do lado eu tenho 1000 e poucos pesquisadores, 100 e poucos anos estudando dor em todas as variações. E do outro lado, o cara que tem uma capacidade, é reiki, velho. O cara toca assim e sente energia. É isso. Agora tu vai fazer rosca bíceps e dar uma elevadinha para fortalecer a cabeça longa que não vai doer mais. E o meu é meio que o oposto aí, né? Mas assim, eu curti muito o que você falou, cara, de comunicação. Amanhã eu vou falar numa live não da biomecânica de noite sobre qualidade de vida e exercício. E eu vou focar muito nessa questão de comunicação, porque, cara, quando você lida com pessoas que querem melhorar a qualidade de vida, você saber como conversar é fundamental, Chico. Então, eu acho assim, ó, você abriu várias janelas, mas todas elas muito pertinentes aí, que são dicas de quem está no dia a dia e sabe muito do que está falando, não só da biomecânica, mas do trato com o cliente, né? Porque assim, cara, como é que não vai agachar, velho? Não tem como, então não vive depois, né, cara? Você não levanta, todo ser andante levanta da cadeira, vai ao toalete. Você sabe que também muita gente fala assim, só pra gente, para concluir, isso aqui, tô com dor na cirurgia. A cirurgia, surgery failure, né, que tem a falha cirúrgica, ela é alta. O insucesso em cirurgia, ele é alto muitas vezes. E aí, por exemplo, para problemas nos joelhos, por exemplo, tem cirurgia placebo. Olha que louco. Um cara foi para a cirurgia e fez a artroscopia. Os outros com o mesmo problema, foi para a cirurgia, só fez o furo, não operou. A longo prazo, não teve diferença entre eles na melhora. E só depois avisaram o cara. Imagina você vai para a cirurgia, toma anestesia, o cara faz um furo, você acha que operou, e aí depois de X meses você fala, aquele dia lá não te operei, não. E você melhorou igual o cara que operou. Olha que coisa louca. Doideira, né, cara? Muito Gustavão, eu mandei de presente para você esse livro aqui. Esse coaching, não. Cara, esse aqui, ó. Tá valendo. O de treinamento funcional para idosos. Esse livro aqui, Gustavo, eu escrevi na Espanha, parceiro. Que era justamente trabalhando com idosos. Eu comecei a me dar conta da importância dessas estratégias de comunicação aqui. Porque a gente viu que a aderência era totalmente diferente. E eu publiquei na Espanha, acho que faz 1 ano e pouco que foi traduzido aqui no Brasil. Eu vou mandar para você de presente. Tá anotado aqui já. Você vai curtir muito a leitura, porque tem muito nessas estratégias de lidar com pessoas. E você tem essa coisa legal assim de ter esse cuidado. Mas vamos voltar para a biomecânica, porque é a semana da biomecânica. Bom. E aí tem mais 2 aqui, Gustavão, que com certeza estão sendo muito falados agora durante esse período para usar sem carga, que é a flexão nórdica reversa, né? E eu já vou botar também a outra companheira dela aqui, a flexão nórdica, que está aqui.
Uhum. para você comentar um pouco sobre eles dois. Veja se é melhor você comentar sobre um ou sobre outro, como fica melhor. E a preocupação, a maioria das pessoas perguntam, professor, e a pressão aí da patela sobre o fêmur é muito maior nesses exercícios? Dá para fazer? Não dá? Então, eu acho que vale a pena aí como um recurso que algumas pessoas que não usavam, né, parceiro, começaram a usar agora em casa, então estão perguntando bastante para a gente aí sobre Bora isso, lá. né? Sobre a viabilidade e a segurança, quem pode fazer, quem não pode, o que seria importante cuidar aí. Vamos lá. Na nórdica, eu já acho que esse nome do exercício é estranho, né? Ele não tá, ele tá fazendo uma, não seria uma flexão nórdica reversa, porque não é flexão, é uma extensão. É, Mas vamos lá. verdade. Se vocês observarem ali, do ponto A ao ponto C do exercício, ele tem uma característica de baixa amplitude. Então, isso é uma característica do exercício, ok? Porque quando ele chega ali, quando ele inicia na posição A, o torque, né, é zero. Por quê? Porque o vetor de força do peso livre é perpendicular ao solo e sempre que ele passar por sobre a articulação, né, o torque é a força vezes a distância perpendicular ao eixo. Como a distância é zero, o torque é zero. Ok. À medida que ele vai inclinando para trás, que aí do que foi interessante. Ó, esse estudo mostrou o quê? Que teve, sim, um aumento do comprimento do fascículo, área de secção transversa, espessura muscular e ângulo de penação. Especialmente aqui relacionado ao quê? Ao reto femoral. Mas teve também dos vastos. Então, parece que o exercício da flexão nórdica, ou nórdica reversa, né? Desculpa, flexão nórdica é o posterior. Nórdica reversa. O nórdica reversa é um exercício interessante para o quadríceps. Por que não? Eu só acho que ele não se basta, porque ele, se você pensar na amplitude de movimento dele, fica muito limitado. Mas para você usar na quarentena, para você aliar aos agachamentos, ao fundos, ao agachamento búlgaro, ao terra, à elevação pélvica, massa, massa. Outra coisa que eu quero deixar claro, todo exercício tem estresse. Todo. Pessoal, não tem estresse. Todo exercício tem estresse. Estender o joelho tem estresse, tem compressão femoropatelar. Não tem como. A rédea da patela é o quadríceps. Quanto mais forte for esse quadríceps, mais o tracking patelar, o caminho que a sua patela faz por sobre os côndilos ali, na trópia, é mais linear, é menos, ele atrita menos, vamos dizer assim, ok? Então, sabe-se que o estresse existe. Volta um pouquinho só a imagem lá, o Marzão, do exercício. Aí, quando o indivíduo está aqui, ó, nessa posição, ele não está, de fato, por sobre a patela. Ele está em cima da tuberosidade da tíbia. Entendeu? Então, mecanicamente, ali, eu acho, óbvio, a clínica é fundamental. Mas eu não vejo esse exercício como sendo... não temos evidência. Eu estou falando aqui com suposições biomecânicas. Não vejo ele como sendo tão deletério para o joelho, não. O grande lance é, será que todo mundo consegue manter a sua postura igual aqui na figura C? De uma Vou forma botar interessante? aqui, ó, só para lembrar o que você falou. A importância de avaliar. Às vezes a galera não olha para o core, tá pensando só no joelho, como você falou. Será que o core aguenta, cara? Essa situação aí tem que olhar também, né, pessoal? Sem dúvida. Tem gente que não aguenta. Tem gente que... Aqui, ó, a hora que ele está nessa posição, ele começa a inclinar, quem é que vai fazer a força aqui? O abdômen. O abdômen tem que ser girado. Exato, a cadeia anterior. E ali, como o quadril ele tem que se manter ali ereto, o reto femoral tem uma ativação grande, porque ele está contrapondo ali, porque senão vai ter uma flexão, né, de quadril. Perfeito. Então, o que eu quero dizer aqui? Que é o seguinte, é um exercício que pode ser muito bem incluído, mas não pensem que é um exercício de santo graal. Uma comparação feita, por exemplo, do reto femoral dele com a cadeira extensora, a extensora solicitou mais. Então, assim, acho legal, não vejo ele sendo potencialmente perigoso, assim, nada. É um exercício que é tranquilo de fazer, porque você não precisa ir do ponto A ao ponto C.
Você pode, para iniciante, fazer ponto A, ponto B, ponto A, ponto B. Faz uma progressão. Principalmente porque ele é complementário ao agachamento, porque ele também não é um exercício muito funcional, né, cara? Então você garante a funcionalidade do indivíduo com o primeiro exercício, que é o agachamento, ou os agachamentos, e você usa ele como esse complementar com um recurso para quem está em casa agora controlando a amplitude, né, Gustavo? Exatamente. E outra, ele tem uma característica mecânica diferente dos outros exercícios. Se você pegar a extensora, o agachamento, todos esses, quando você faz a extensão do quadril, desculpa, do joelho, né, para ativar o quadríceps, nesses exercícios o quadril está flexionado. Na nórdica reversa, você faz extensão do joelho, mas o quadril está estendido. Como o reto femoral é biarticular, a resposta que ele vai ter também é outra, né? Então, assim, para os vastos, ok, mas para o reto femoral parece ser legal. Então, assim, penso que pode ser incluído, não vejo nenhum problema nisso. Observe a clínica, se a pessoa não sente desconforto. Se está sentindo um pouquinho de dor ali na hora de apoiar, nada impede da pessoa ficar num colchonete e deixar o joelho levemente fora. Entendeu? Deixa o joelho levemente fora. Pouca coisa. Assim, eu acho que são estratégias. Outra coisa a ser ponderada. Se eu fizer, é um estresse. Se um cara de 100 quilos fizer, esse é maior. Então, muito cuidado, muita hora nessa calma aí. Mas eu acho que pode ser, se bem inserido, eu acho interessante. E esse aí pode ser usado como complementário também, na sua opinião? A nórdica é um baita exercício. Eu entendo a nórdica do contexto totalmente diferente da nórdica reversa. Porque a nórdica reversa é um exercício ali com uma baixa amplitude, o que não acontece ali na nórdica, na flexão nórdica tradicional. Porque quando você faz ali, você faz um movimento de 90 graus. O que eu quero dizer com isso? Que você tem uma maior amplitude, um maior tempo sob tensão dos posteriores. Agora, quem está trabalhando ali, para a gente falar de estabilização, é o core também, mas a região posterior. Então, os eretores de coluna têm que estar tróficos, senão a pessoa não consegue. Outro ponto interessante da nórdica, ela é um exercício, para muitos, supramáximo, de excêntrico supramáximo. Então, ela vai ativar pra caramba. Então, assim, é um dos exercícios mais difíceis da musculação, do treinamento de força, sem dúvida nenhuma. Mas é um exercício que se mostrou extremamente importante, por exemplo, tem um estudo clássico aí com jogadores de futebol, inclusive o FIFA 11 mais usa, tal, que é um exercício sem custo, né? Só precisa de um colega ou colocar o pé no espaldar e fazer esse exercício, que diminuiu o índice de lesões isquiotibiais em 51%. Você pode observar no futebol agora como tem muito menos lesões posteriores de coxa do que antigamente. Então, eu acho interessante para isso. É um exercício que deve ser tomado com cautela, porque ele é supramáximo para a maioria das pessoas. A pessoa vai cair mesmo lá na frente, aí tem gente que se empurra. Aí eu vejo quando a pessoa se empurra, ela flexiona o quadril, então ela perde um pouco a característica mecânica do exercício. Eu vejo também que às vezes a pessoa faz na polia aqui, coloca a corda do tríceps aqui para ter um contrapeso, legal. Ou faz com elástico, legal. Porque o elástico, à medida que você vai fazendo o final da fase excêntrica, o elástico vai ficando mais tenso e vai te ajudando mais. Então, se vai ficando mais difícil, o elástico também vai te ajudando mais. Entendeu? Então, o elástico entra perfeito nesse caso aí, porque o perfil de força parece que desenhado para o elástico nesse exercício aí. Sem dúvida. O único porém do elástico não é tão simples de você ajustar na pessoa, principalmente mulher, por causa do seio. Então, é uma coisa ali na prática que você vai ver. Então, de repente, se você colocar muito aqui superiorizado, se é o homem... Cara, eu tenho um aqui que eu não consigo te mostrar. Mas é mais ou menos assim, eu engancho o ombro aqui no meio dele. Ó. É mais legal. E fica um de cada lado aqui. Aí sim. E aí ajuda pra caramba. Parece um U, resolve pra caramba. Depois eu vou postar uma foto, inclusive lá e marco a gente. Bem massa. Gustavão, tá quase acabando aqui, velho. Por isso que eu abri os comentários pra galera poder... pessoal, dos 10 exercícios que eu tinha selecionado, aqui a gente chegou só a 3. Então já coloquem aí que o Gustavo vai ter que se comprometer de voltar outro dia aqui pra gente comentar os outros, Anderson. Ele fala pra caramba, moçada.
Com certeza. Então, assim, foi um prazer, cara. Desculpa aí, é o que eu falo mesmo, velho. Eu falo mais que Não, qualquer. super. Eu acho que a gente conseguiu pegar aí, cara, o agachamento e dois exercícios complementares de membro inferior, super importantes para gente, para quem está em casa agora. Eu curti muito, cara, o que a gente falou aí da avaliação, ou seja, a questão de desenvolver o olho aí e de avaliar. Eu acho que a gente conseguiu mostrar a importância para o aprendizado do treinador sem transformar ele num talibã. Eu fiquei muito feliz aí que a gente conseguiu navegar entre os dois grupos, o grupo dos talibã e dos que, isso aí não serve para nada. Não, ela serve para muita coisa, mas ela não serve para tudo. Mas ela ajuda muito você a ter